A Canção das Águas, capítulo 13. Caro, por que você pintou o nome da Carmorante? Foi a primeira coisa que ela quis saber. Seu pai está com problemas por contrabandear outra vez. Meu pai disse que a melhor mentira é a mais próxima da verdade, por isso eu aproveitei a oportunidade que ela me ofereceu. Aya, quando ele não está, eu disse. Ele achou que devia se manter discreto por um tempo. Somos só eu e Fi. Estou a caminho de Valonix para buscá-lo. Eu percebi que ela estava olhando fixamente para minha mão, onde eu ainda apertava a pistola. Eu a enfiei despreocupadamente no cinto. Havia um homem por aqui antes. Eu disse como explicação, com a nuca arrepiada pelo nervosismo. Nunca gostei da aparência dele. Você vem de Pontal de Espera? Minha mãe se apoiou em uma pilastra da doca. Temos ouvido rumores estranhos de problemas em Acaia e outras coisas. Não sabemos como interpretá-los. Admirei a fileira de brincos que percorriam todo o lobo de sua orelha. Ela também usava brinco cintilante do lado esquerdo do nariz. Eu não duvidei que fossem de ouro verdadeiro. Não, eu disse, fria como uma barriga de truta. Quero dizer, nós estivemos em Pontal de Espera, mas faz alguns dias, soube que piratas a queimaram. O homem do barco, no pedágio da Ponte de Galos, disse isso, mas eu achei que ele estivesse me provocando. Minha mãe pareceu preocupada. Acho que não, ela disse. Algum problema? Agradeci por ter guardado a carta de curso. Não havia maneira fácil de explicar isso para minha mãe. Não sei dizer ao certo. Ela deixou as preocupações de lado. Mas claro que você vai à minha casa jantar. Eu preciso pegar a maré para Doukas. Menti. Eu não ia para o norte, passando por Doukas, mas para o sul, em Lago Nemertz. Você agora está evitando sua mãe? Esforcei para me contorcer como um besouro cutucando uma vara. É a minha primeira viagem sozinha. Eu queria ser rápida. Você pode pegar a maré da manhã e chegar lá ao meio-dia, Caro. Como você bem sabe. Ela saltou para o convés da Carmorante e acenou com a mão para dispensar seus acompanhantes. Agora solte as amarras e vá para a terceira doca. Temos uma vaga aberta. Você não vai ter de pagar as tarifas do porto. E desse jeito me vi presa. Enquanto guiávamos a barca até as docas de Bollard, minha mãe cruzou as pernas e reclinou-se no assento do cockpit. Fi olhou para mim com apreensão, mas não disse nada. Eu mesma tentei evitar olhar para a escotilha da cabine. Torci para que Marcos tivesse o bom senso de obedecer às minhas instruções e se esconder, mas com o olho de águia da minha mãe sobre mim, eu não ousei verificar. Depois que terminamos de descarregar tudo, juntei-me à minha mãe nas docas e deixei Fi de vigia. Minha mãe ficou bem perto, ao meu lado, enquanto caminhávamos pela rua movimentada. Eu sabia que não havia como evitá-la. Ela era mais afiada que uma faca. E naquele momento, mais perigosa. Os Borlades comandavam um vasto império comercial, isso era verdade. Mas, como dissera Marcos, havia dedos em muitos negócios. Não gosto da ideia de Nick deixar você viajar sozinha, disse a minha mãe, esquivando-se de uma carroça cheia de barris. Mãe, tenho 17 anos. Um dia ela vai ser minha barca. Ela apertou os lábios para mostrar o que pensava. Sim, bem, nada está decidido. Você ainda é nova. Qual foi o problema? Eu hesitei. Acho que esse não é o tipo de coisa que ele gostaria que você soubesse. Isso era verdade em termos. Sem ofensa, é claro, acrescentei ao perceber a sorte de ela não saber que meu pai estava contrabandeando mosquetes para os rebeldes de Lord Peregrine. Ela teria ficado furiosa. Ela escarneceu. É claro. Porém, ela pareceu mais irritada com meu pai do que comigo, o que servia muito bem aos meus propósitos. Como vão os negócios? Perguntei como tática para dispersar. Funcionou. Na verdade, a companhia Bollard entrou recentemente em inúmeros negócios lucrativos. E iniciou uma explicação longa e maçante sobre contratos de carga. Os Bollards adoram falar de si mesmos. Eles acham que são a melhor coisa que já existiu. Era por isso que eles não entendiam meu pai. Eles não conseguiam ver por que um homem podia querer trabalhar no rio como um barqueiro, independente de quando podia, em vez disso, se aliar a uma poderosa casa comercial. Os Bollards possuíam e administravam muitos barcos, tanto no mar como nos rios, mas eles contratavam outras pessoas para navegá-los. Eles se achavam acima de meros barqueiros. Talvez fossem. Foi um Bollard quem descobriu a rota marítima para Andana, e o primeiro a circunnavegar esse continente grande.
Tornar-se útil para a família não era uma escolha, era esperado. Minha mãe achava que eu deveria estar na escola aprendendo retórica, navegação ou alguma coisa do tipo. Gentilmente, todo verão, desde que eu consigo lembrar, meu pai enchia uma mochila e me deixava nas docas de Sisema para passar 2 semanas com minha mãe, mas ela, invariavelmente, se via ocupada com negócios de família. Portanto, em vez disso, eu apenas acabava aprontando com minhas primas. Havia 2 ou mais, com mais ou menos a minha idade, Quentê e Jacarandá. Esse era um dos motivos pelos quais eu deveria evitar ir à casa dos Bollards. Eu ficaria extremamente tentada a contar tudo para minhas primas, mas não podia. A imponente residência dos Bollards na cidade ficava em uma fileira de casas de 4 andares, idênticas e conectadas. As pessoas na cidade chamavam de a Casa do Capitão, pois ela tinha pertencido ao próprio Jacari Bollard. Ela era maior no interior do que aparentava de fora. Estendia-se interminavelmente e acabava em um jardim, em uma cavalariça e em uma adega com a própria plataforma de carga. Acima da porta da frente havia o emblema da família, um barril de vinho com 3 estrelas em arco sobre ele. No vestíbulo, imperando sobre os visitantes com sua fonte sissuda e chapéu alto, havia uma pintura do grande explorador, Jacari Bollard. Ele olhava de cima para mim enquanto limpava as botas enlameadas no tapete, sem dúvida se perguntando como uma de suas descendentes tinha acabado por capitanear uma barca inferior. Ele parecia excessivamente aprumado e nobre. Nada de contrabando para o Capitão Bollard, não senhor. Embaixo do retrato havia um mostruário polido cheio de objetos curiosos. O contrato original da companhia Bollard era mantido ali, sob um vidro, junto com um sextante e vários mapas no estilo clássico com monstros serpentes desenhados nas bordas. Um velho alerta de perigo, aqui há Dracons. Minha mãe sinalizou para que uma criada pegasse a minha capa de chuva. É claro que vai querer um banho quente. Vou mandar uma criada subir. Isso era meu destino rindo de mim. A capitã de uma barca. Não esperava ser mandada para um banho como uma criança malcriada, não depois de ser alvejada por piratas e incendiar uma taverna. Torci para que Marcos não tivesse a ideia de fazer alguma coisa idiota enquanto eu estivesse fora. Depois que a criada saiu, puxei o cabelo para o alto da cabeça para que ele não se molhasse e afundei na banheira de cobre fumegante. Enquanto esculpia torres inclinadas com punhados de espuma, eu quase conseguia fingir que tudo estava como deveria estar. Eu me perguntei se meus ancestrais infames, os Oresteias, que desafiaram o bloqueio ou o intrépido Capitão Bollard, algumas vezes pararam no meio de suas aventuras para um banho demorado. Provavelmente não, mas minha vida de repente tinha virado uma confusão maldita. Apoiei a cabeça na borda da banheira e tentei não pensar em meu pai, em Marcos, nem nos cães negros. Não consegui. O vestido trazido pelas criadas era feito de brocado azul rígido, com painel engomado na frente. Ele tinha decote baixo e era encimado por uma jaqueta de um azul mais claro, amarrado por um cinto na cintura, bufante acima das saias. As mangas da jaqueta estavam presas por laços de fita e cardaço nos punhos. Eu teria gostado de encontrar algum lugar naquele mar de tecido para esconder minha pistola, mas as criadas irritantemente se recusavam a dar as costas por mais que alguns segundos. Eu fui forçada a deixá-las para trás. Foi assim que eu me vi conduzida para o jantar. A sala de jantar dos Bollards era um salão com painéis de madeira e muitas mesas. Minha mãe e os membros mais velhos da família sentavam-se à mesa principal, posicionada sobre uma plataforma. O ambiente estava repleto de vinho, azeitonas e conversa alta. Cortinas de seda se entrelaçavam nas vigas, criando um teto ondulado. Todas as pinturas eram de navios, cada uma delas com uma placa de identificação na base da moldura. Havia os magistros, nossa nau capitania do século passado, um navio de 3 mastros. O Nicanor, perdido no mar das ilhas do Chá, muito tempo atrás. E na moldura mais ornamentada de todas, o Astarta, que fora o navio do próprio Capitão Bollard. Toda essa história olhando para mim. E quem era eu? Apenas uma barqueira com um monte de problemas. Os olhos de minha mãe examinaram meu vestido citadino e se demoraram em meu cabelo, que estava confinado por uma rede de renda negra. Muito melhor, disse ela, que pareceu ridículo da parte dela, em minha opinião, porque ela não tinha se dado ao trabalho de vestir saias. Ainda usava o mesmo gibão com turbante que estava vestindo nas docas. Meu tio, Bolage, estava sentado ao lado dela. Ele era o mais alto oficial da companhia Bollard. Um homem largo de face marrom avermelhada, que usava barba negra em 3 pontas, com uma conta em cada uma de suas extremidades.
Os cães negros não são uma tripulação respeitável. Não gosto de negociar com esses homens, resmungou ele. Em seguida ele me viu. Olá, Caroline. Espero que seu pai esteja bem. Eu enrijeci ao ouvir suas palavras. Ele está. Obrigada. Consegui balbuciar. Cães negros na casa dos Bullards. E ainda assim dizem que um homem sábio tira mais proveito dos seus inimigos do que um tolo de seus amigos. Minha mãe ergueu as sobrancelhas para o tio Bolage e bebeu o resto do vinho. Ele deu um suspiro. Você estava certa em não dispensá-los. Também se diz que um marinheiro deve conhecer a direção do vento antes de içar suas velas. Eles trocaram olhares plenos de significado. Se os rumores que ouvimos são verdade, o vento mudou. Descubra o que puder. Minha mãe se levantou. Tenho certeza de que você vai querer ficar com suas primas, Caro. Eu tenho negócios. Quando pequena, sempre me ressenti dessas palavras. Aquela noite, enquanto eu observava minha mãe deixar a sala de jantar, elas despertaram uma curiosidade poderosa. Que negócios ela teria com os cães negros? Será que o Victorianos estava agora mesmo parado na baia? Os homens do Capitão Melanos podiam estar revirando as docas. Eu segui para as mesas mais abaixo, fazendo um caminho sinuoso entre os criados, carregando coisas. Ao ver minhas primas, Quentê e Jacarandá, parei e abri um sorriso. Elas estavam debruçadas sobre uma bandeja de pão, humos e tâmaras, com as cabeças próximas. Jaque era um ano mais velha que eu, e Quentê um ano mais nova. Eu tinha passado muitas semanas com ela na casa dos Bollards durante os verões. Jaque era filha de uma prima de minha mãe. Na verdade, eu não sabia ao certo qual parentesco entre mim e Quentê, mas todos os Bollards chamavam uns aos outros de primos. Quando crianças, eu e elas subíamos em caixotes de carga nos armazéns da família e passávamos horas nos balançando nos pilares da doca, criando histórias sobre os barcos de velas que subiam e desciam lentamente o rio, embora meus sentimentos em relação a ser uma Bollard fossem complicados, mas eu amava minhas primas. Que a corrente vos leve, disse Quentê. Quando me juntei a elas, o brinco de ouro em seu nariz brilhava à luz das velas. Achei que você não fosse aparecer antes do verão. Quentê estava usando o cabelo repartido em 4 seções e presos em tranças. Trajava um vestido verde com listras douradas muito bonito. Ele era ainda mais chamativo que o meu, o que já dizia muita coisa, mas aquilo era Cicema. Eles faziam as coisas de um jeito diferente da cidade. Que a corrente vos leve. Parecia fazer dias desde que eu sorrira pela última vez. Mas, com minhas primas, era impossível não sorrir. A sensação agorenta de perigo que tinha ficado zunindo constantemente em mim se aliviou um pouco. Não estou vendo seu pai, disse Jack. Estou sozinha. Eu me sentei em uma cadeira. Estou fazendo minha primeira viagem sozinha até Valonicos. Decidi parar por aí, antes que elas começassem a achar que eu estava escondendo algo. Está mesmo? Muito bom, Caro. Quentê serviu um copo de vinho até quase a borda e o empurrou sobre a mesa. Ah, espere até a Quemê descobrir que não encontrou você. Jack me cutucou no ombro. Um sorriso malicioso se abriu em seu rosto, que era de um tom mais claro devido à presença de sangue acaiano em seu ramo da família. Eu peguei uma tâmara, na esperança de que não me vissem corar. Ele não está aqui? Akeme era o jovem marinheiro com quem eu dormira no verão passado, no que tinha sido minha primeira e até então única experiência do tipo. Minhas primas sabiam de todos os detalhes do encontro. Bem, a maior parte deles. E estavam determinadas a nunca me permitir esquecer isso. Está como aprendiz em Antiporos, com o pai. Ela piscou para mim. Vou dizer a ele que você mandou um beijo. Jacarandá Bollard, você não faria uma coisa dessas? Exclamou Quentê, fazendo com que o vinho transbordasse em seu copo. Ah, ela faria sim, eu disse. Escutem, garotas, vocês sabem de alguma coisa sobre os cães negros? Quentê sabia sempre das fofocas boas. Como eu esperava, ela aproveitou minha pergunta e estreitou os olhos. Sei que eles chegaram à cidade há 1 hora, na chalupa Lector. Desceram o rio desde Doucas. Sua mãe deixou seu capitão à espera no Salão Azul. 1 hora, enquanto eu estava aproveitando o luxo da sensação de água quente em minha pele. Como eu podia ter sido tão estúpida? E quantos navios os cães negros tinham à nossa procura? Eu nunca tinha ouvido falar em uma chalupa chamada Lector. Eu precisava voltar às docas de Aletafi e Marcos. Ouvi dizer que Dirk Melanos é o fora da lei mais bonito em alto mar, disse Jack. Eu quase escarneci, como as lendas são exageradas. Ele não está aqui, está? Não, infelizmente. O que eles querem?
Perguntei a Kente, com o coração batendo descontroladamente. Eu rasguei um naco de pão e passei pelo prato para pegar humos com azeite. Negociar? Ela deu de ombros. Minha mãe era a principal negociadora do clã dos Bollards. Isso não me disse muito. Sabe sobre o quê? Perguntei com a boca cheia, tentando dar a impressão de que isso não tinha a menor importância para mim. Estão procurando alguém de uma barca. Oh, Aya, os Bollards agora viraram caçadores de recompensa? Perguntei com mais brusquidão do que era minha intenção. Tem alguma coisa a ver com a carga roubada? Meus dedos se cravaram na mesa. Mentirosos nojentos. Como você sempre sabe de tudo? Perguntou a ela, Jack. Por um instante, o rosto de Quentin sumiu um brilho estranho. Essa é minha sorte, disse ela. A luz das velas dançavam sobre sua pele marrom e olhos ambar. As sombras me favorecem. Ela riu e eu percebi que ela estava apenas brincando. Eu me debrucei para mais perto. Você soube de alguma coisa sobre um cúter chamado Victorianos de Antiporos? Nada, por quê? Eu mastiguei em silêncio. O salão azul era a segunda melhor sala de estar dos Bollards. Eu precisava dar um jeito de conseguir ir até lá e descobrir o que estava acontecendo. Dizem que o Capitão Melanos capturou 100 navios, sabia? Disse Kente. Nos conflitos de 88, quando ele era apenas um corsário de Acaia. Jack riu. Eles também dizem que o Nicanor foi fundado por um grande dracon do mar. Não dizem? Ela apontou com a cabeça para a pintura na parede. Mas isso é só uma invenção. Kente lançou um olhar penetrante para ela. Como você sabe? Porque não existem coisas como dracons, é claro. Um calafrio incontrolável subiu por minha nuca. Todo mundo que já leu uma história sabe que não há melhor maneira de garantir que você seja engolido por um dracon no último capítulo do que dizer que não existem coisas como dracons. Eu sabia que Kente estava pensando a mesma coisa, mas ela não disse. Em vez disso, ela baixou a voz. Sei de uma história com dracon. Ela começa assim. Há muito tempo atrás, em uma época esquecida, havia uma menina que amava segredos. Para sua sorte, ela vivia em uma grande casa antiga que tinha muitos deles. Tarde da noite ela costumava circular como um fantasma pelas passagens dos criados. Aconteceu que, em uma determinada passagem, havia um furo perto de uma lareira. Quando ela levou os olhos e ouvidos a esse furo, ela pôde ver e escutar tudo o que se passava na saleta ao lado. E, uma noite, Jack revirou os olhos. Não acredito que haja algum dracon nessa história. Você só está inventando coisas. Kente botou a língua para fora. Mas seus olhos se franziram ao cruzar com os meus. Fui tomada por um frisson, pois eu entendi que aquilo não era nenhuma história. Suas palavras eram para mim. Empurrei a cadeira para trás. Vou ao banheiro, meninas. Kente bateu na lateral do nariz com o dedo. Há muitos segredos na casa dos Bollards. Para minha sorte, Kente conhecia a maioria deles. Ela estava certa sobre a passagem dos criados. Eu entreabri a porta e entrei por ela. O corredor estreito tinha paredes caiadas, de branco e vigas baixas. Um reflexo triste de seu companheiro mais elegante, que corria paralelamente ao longo da frente da casa. Caixotes e barris empilhados cobriam a parede, todos com a marca do barril, com as estrelas dos Bollards. Essas extremidades da passagem estavam desertas, pois a maioria dos criados estava ocupado com o jantar. Assim eu consegui levar o olho ao buraco perto da lareira e espionar a reunião de minha mãe com o homem dos cães negros. Provavelmente aquele era o mesmo Filemon que o Capitão Melanos tinha mencionado. Ele não pareceu grande coisa, sua barba era emaranhada e mal cuidada, e ele sempre parava para limpar o suor de sua testa com um lenço listrado. Soubemos do massacre em Pontal de Éspera. Minha mãe empurrou com um copo de vinho até o outro lado da mesa. O homem deu um sorriso malicioso. Só 2 pessoas foram mortas. Portanto, isso não pode exatamente ser considerado um massacre. Fiquei louca de vontade de socar sua cara feia. Os Singers eram pessoas reais, pessoas boas, e eles achavam a coisa toda uma piada. Minha mãe esperou, com as mãos entrelaçadas. Soube que os cães negros foram responsáveis. Direi que Melanos fez um contrato com a família dos Teocinianos para localizar e recuperar certa caixa de produtos roubados. Por qualquer meio necessário, querida. Ele deu um gole de vinho e grunhiu. É bom. Uma expressão de desdém rapidamente escondida passou pelo rosto de minha mãe. Ela provavelmente estava achando que o homem era um desperdício de belo vinho antigo. Os Bollards se preocupavam muito com o vinho. Por que você não me conta o que estão procurando? Minha mãe serviu um copo para si mesma. Nosso problema é com uma barca, chamada Cormorante.
Eu quase caí para trás. Minha mãe não reagiu, sequer piscou. Eu sacudi a cabeça estupefata. Eu estava vendo porque ela era a melhor negociadora dos Bollards. Então, o homem no barco do pedágio estava certo. Os cães negros sabiam o nome da Carmorante. Não só o Victorianos, mas essa outra embarcação, a Lector. E naquele momento, minha mãe também sabia que eles estavam à nossa procura. Há 30 barcas amarradas nas docas, disse minha mãe. Você planeja incendiar todas elas também? Porque posso lhe dizer que, se fizer isso, você nunca vai ter a ajuda dos Bollards. Ela se reencostou na cadeira. Para alguém que não estivesse realmente prestando atenção, ela podia parecer relaxada, mas era como uma gata, estudando a maneira certa de atacar. Filemon, não é? Você se importa se falarmos abertamente? Adoro conversas abertas, disse ele com um olhar malicioso. Eu quase senti pena dele. Algumas das barcas que você incendiou em Pontal de Esper eram embarcações dos Bollards. Bem, não fui eu quem fez isso, foi Melanus. Ele é jovem e exagera as coisas. Mesmo assim, minha mãe se debruçou para mais perto do homem. Filemon sorriu, achando que ela estivesse flertando, mas eu sabia que ela estava se movendo para matar. Se nós os ajudarmos a localizar essa barca... essa... cormorante, disse ela. Naturalmente, qualquer valor pago para nós seria uma adição à restituição que os cães negros já vão pagar à Companhia Bollard pela destruição de sua propriedade. Acredito que foram 4 barcas afundadas, o que nos leva à quantia que vocês devem. 250 mil. Ela sorriu e passou o dedo pela linha curva do decanter. Mas isso depende do cálculo do avaliador, é claro. E quanto além dessa soma vocês estão dispostos a nos pagar por nosso auxílio? Ela inclinou a garrafa na direção dele. Mais vinho? Filemon piscou. Eu me afastei do buraco com a cabeça zunindo de pensamentos. Então algumas das barcas afundadas pertenciam aos Bollards. Bom, se alguém podia tirar dinheiro dos cães negros, era minha mãe. Ela podia arrancar dinheiro de pedra. Eu desconfiei que ela estivesse apenas retardando Filemon. Ela não tinha nenhuma intenção de auxiliá-lo nessa busca. Não quando ela sabia que a Carmorante estava bem ali. Assim que minha mãe saísse dessa reunião, eu poderia esperar uma surra, ou pelo menos um interrogatório muito firme. Fechei cuidadosamente a porta da passagem dos criados, atenta ao clique baixo do trinco. Eu não ousava ficar nem mais um minuto na casa dos Bollards. Eu não poderia resistir às perguntas de minha mãe. Ela descobriria tudo. Eu tinha de subir às escondidas, tornar a vestir minha roupa e fugir imediatamente. Quase cheguei até a escada antes que a voz do meu tio no vestíbulo me detivesse. Eu fiz a curva rapidamente e me achatei contra a parede. Outro visitante tinha chegado tarde à casa dos Bollards, um que eu conhecia bem demais. Capítulo 14. Marcos estava usando um casaco que eu nunca tinha visto antes. Azul escuro com adornos dourados. Ele se estreitava na cintura e caía em um conjunto de caudas longas até seus joelhos. Uma fileira de fivelas reluzentes subia por seu peito. Que a corrente vos leve nesta bela noite, senhor. Ele bateu os calcanhares e fez uma mesura. Com um pequeno aceno para dispensar o mordomo, o tio Bollard recuou para o interior do vestíbulo para permitir a entrada de Marcos. Sim, eu lhe dou as boas-vindas à casa dos Bollards. Meu nome é Tarquim Meridius. Ele saiu da garoa enevoada, aprumou-se em toda a sua altura e removeu o chapéu impermeável de meu pai. O cabelo dele caía para trás das ondas prenunciadas a partir da testa. Eu tenho a honra de ser mensageiro do consulado acaiano. Soube que esta era a casa onde vir, pois o senhor sabe, necessito de um barco com urgência. Na verdade, não posso conseguir passagem para o senhor em um dos nossos navios, disse meu tio. Mas por que não procurou nosso escritório? Temos instalações na Rua Larga, muito mais perto das docas. Felizmente, devido à minha situação, cheguei tarde a Cicema, por isso peço desculpas, assim como por minha aparência. Marcos gesticulou para suas roupas. Eu desdenhei da sugestão de que houvesse alguma coisa errada com o jeito como ele estava vestido. Ele ainda estava usando a calça e a camisa de meu pai, mas aquela jaqueta era mais elegante do que qualquer outra que tínhamos a bordo da Cormorante. Vi o tio Bollard olhar para ela e nitidamente avaliar sua qualidade. Eu deveria levar alguns documentos para meus colegas na cidade de Valanix, mas após uma série de infortúnios, que incluíram, entre outras coisas, o roubo de um belo cavalo por um grupo de bandidos, fui forçado a negociar minha passagem em um barco local. Mas agora tenho necessidade de grande velocidade.
Seus lábios se recontorceram. Quando ele chegou à parte dos bandidos, ele estava gostando daquilo. Ele estaria se divertindo muito menos se soubesse que um dos cães negros estava sentado do outro lado da porta, a pouco mais de 5 metros de distância. Sua chegada a esta hora é uma pena, pois nossa representante está atualmente em uma reunião com outro cliente. Na verdade, eu estava prestes a me juntar a eles. O tio Bolage coçou a cabeça. O senhor se importaria de esperar no corredor até terminarmos com os outros assuntos? Isso seria mais do que adequado, disse Marcos. O senhor tem minha gratidão. Eu me maravilhei com a rapidez com que ele voltara à fala formal. Quando nos conhecemos, eu achei rígido demais, mas naquele momento eu percebi que suas maneiras eram como uma fantasia, que ele podia vestir ou tirar. Uma habilidade que certamente tinha suas vantagens. A menos... Meu tio fez uma pausa. O senhor gostaria de se juntar à família no jantar? Eu não poderia deixar que ele ficasse ali, onde Filemon poderia vê-lo. Fiz a curva de volta, lentamente. Isso não vai ser necessário, eu já... Marcos levantou os olhos e me viu. Sacudiu a cabeça vigorosamente e ele se calou com uma tosse estranha. Isto é... Eu entrei com a saia farfalhando em torno das pernas. Eu vou levá-lo para a sala de jantar, tio, se o senhor quiser ir lá com a minha mãe. Eu peguei o braço de Marcos, ele imediatamente o ergueu, como homens da cidade fazem quando acompanham uma dama. Eu pus a outra mão na manga de sua jaqueta e fiz um grande esforço para dar um sorriso para ele. Acho que não consegui, porque ele engoliu uma risada e olhou fixamente para as tábuas do piso. Caro, meu tio ergueu as sobrancelhas. Achei que você estivesse jantando? Precisei pegar uma coisa. Menti. De qualquer modo, acho que ele vai preferir se sentar com as pessoas de sua idade. Não é mesmo? Marcos alternava o olhar entre mim e ele. Só até eu voltar. O tio Bolage olhou para a porta do salão. Pois eu gostaria de lhe pedir notícias de Acaia, se não se importar, meu jovem. Nós só ouvimos rumores. Posso lhe contar o que sei? Disse Marcos. Embora não seja muito, infelizmente. Não voltou a Acaia há semanas, mas eu também não tenho notícias graves. Bom, então você deve se juntar à minha mesa quando eu voltar. Por hora, eu vou deixá-los aos cuidados das garotas, enquanto eu sigo o meu caminho. Ele sorriu. Tenho certeza de que nenhum jovem vai se importar com isso, certo? Ele desapareceu no salão azul, deixando-nos sozinhos no corredor. Eu arrastei Marcos pela porta mais próxima, em um armário de casacos. O ambiente cheirava a cedro e cânfora, e mal era grande o suficiente para nós dois de pé, espremidos, como estávamos em fileiras de casacos. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ai, solte minha manga! Ele puxou o braço. Achei que você estivesse com problemas quando não voltou. Quando você ia me contar? Sobre o quê? Você sabe o quê? Quando eu não disse nada, ele insistiu. Esta é sua casa, sua mãe. Você ficou com muita raiva de mim por esconder minha identidade, mas nunca me disse uma palavra sequer sobre nada disso. Eu tive de saber por fim. Eu falei entre dentes cerrados. Minha identidade não vai fazer com que sejamos mortos. Sua identidade poderia nos salvar. Essas pessoas têm navios. Marcos, você não pode estar aqui, interrompi. Você não devia ter deixado o barco. Fih está lá. Ele vai ficar em segurança. Estou dizendo que você não vai estar em segurança. Os cães negros estão aqui. Seu capitão está nesta casa nesse momento. No fim do corredor, na sala de estar. Como assim os cães negros? Aquele cúter não está em lugar algum à vista. Filemon, eu disse e observei seus olhos se arregalarem com conhecimento. Há outro barco, uma chalupa. Que é uma chalupa? Perguntou ele. Segurei a língua para não dizer nada a Ruth. Ele prosseguiu em um sussurro. Pode ser um barco negro com 2 velas, uma normal e uma na frente? Tem um assim perto da gente, o Alector. Ele chegou ao porto depois que escureceu. Ai, ora, veja quem sabe de tudo. Você sabia que ele pertencia aos cães negros? Tem certeza? Certeza absoluta. É como eu disse, o homem do barco do pedágio. Eles viram o nome da Caramorante naquela noite, mas não sabem diferenciar uma barca de outra. Por isso estavam pedindo ajuda aos Bollards. Escute, precisamos sair da cidade agora. Minha mãe sabe. Ela sabe que eles estão procurando a Caramorante. Um vinco surgiu entre seus olhos. Ela não disse a eles que você estava aqui? Não. Então estamos em segurança, pelo menos por enquanto. Não tenho certeza disso. Minha mãe não iria deixar que eles me fizessem mal, mas eu não posso deixar que ela descubra sobre você. Infelizmente, acho que dinheiro vai ser bom demais. Pelas bolas de chanto. Quem são essas pessoas?
São uma grande casa comercial. Eles não viraram uma grande casa comercial, provocando a raiva dos emparcas de países poderosos. Prefiro ser queimado ao ouvir você chamar aquele impostor de emparca. Sua voz subiu 2 ou 3 tons. Você quer calar a boca? Acho que foi uma boa coisa para mim você ter assumido o lugar do seu pai. Ele beliscou a ponta do nariz, apoiado no cabide de casacos. O que nós vamos fazer? Eu entrei e abri a porta para espiar por ela. Você vai ter de sair escondido. Pelo Deus, Leão. Eu queria ter sabido disso antes de vir até aqui. Minha mãe me pegou de surpresa. Eu não consegui escapar. Eu estava prestes a fugir. Você ia fugir então, hein? Seus olhos estudaram rapidamente, de alto a baixo. Não antes de tomar um banho, botar um belo vestido e comer um jantar perfeitamente luxuoso. Pelo menos eu imagino que seja luxuoso nesta casa, enquanto eu estava esmagado dentro de um armário de contrabando naturalmente. Eu me senti levemente culpada por isso. Você comeu alguma coisa? Fui reduzido a comer comida de rua comum. Eu revirei os olhos, minha simpatia estava evaporando. Eu gostava de comida de rua. Onde está o seu cabelo? Ele me encarou no faixa de luz que entrava pela fresta da porta. Meu cabelo estava envolto em uma rede negra e preso por uma fita de veludo. Eu achava muito bonito, mas Marcos estava olhando para mim como se tivesse crescido uma segunda cabeça em mim. Eu o prendi. Deixa isso pra lá. Eu peguei o tecido rígido de sua jaqueta. Onde você conseguiu isso? Comprei em uma loja, disse ele, a palavra envolta em desdém. Mas ele veste bastante bem, apesar das origens humildes. Eu me perguntei onde alguém compraria roupas se não em uma loja. E me aprumei e perguntei, quanto você gastou? A soma que ele disse, embora menos do que eu temia, era muito mais do que meu pai teria permitido que eu gastasse em um único artigo de vestuário. Meus olhos foram atraídos pelas belas listas de fita branca e pela renda dourada que forravam suas lapelas, e para as fivelas de latão espalhadas por todo ele. Eu teria gostado de um casaco desses. Era um casaco de homem, mas apropriado afinal de contas, para uma capitã de barca. Sacudi a cabeça e não entendi o que tinha me dado. Me considerar uma capitã. Eu era imediata de meu pai. Se tivéssemos sucesso em nos livrar dessa encrenca, ele provavelmente iria velejar até os 70 anos, como o pai dele e o pai do pai dele tinham feito antes. Uma pontada de dor me atingiu no coração. Melhor assim. O máximo que eu podia aspirar era ser uma capitã de barco medíocre. Agora eu tinha certeza de que o Deus do Rio não me queria. Espiei pela porta. A costa está limpa. Volte direto pelo caminho por onde você veio. Depressa. E você? Perguntou Marcos enquanto saíamos para o vestíbulo. Eu não ia deixar a pistola de meu pai para trás de jeito nenhum. Preciso pegar minhas coisas. Vou logo, depois de você. A porta da sala de estar se abriu e dela saíram vozes. Antes que tivéssemos tempo de nos esconder, minha mãe e o tio Bolage e o cão negro Filemon estavam sobre nós. Quando Filemon bateu o olho em Marcos, uma nota ameaçadora cruzou o rosto do homem como um lobo que apruma os ouvidos ao notar a possibilidade de uma presa. Quem é ele? Filemon perguntou ao tio Bolage, retardando o movimento de colocar o chapéu na cabeça. Ah, aquele rapaz, mensageiro do consulado acaiano. Filemon pareceu muito interessado em permanecer ali, mas o mordomo já tinha posto o casaco em suas mãos. Ele deu um último olhar duro para trás, em seguida vestiu sobretudo e saiu na neblina. O tio Bolage me olhou de senho franzido. Achei que você já ia levá-lo para a sala de jantar. Ah, bom... Tentei escolher uma desculpa entre muitas que giravam em minha cabeça. Isso foi culpa minha, senhora. Falou Marcos, às minhas costas. Sabe, tenho interesse por mapas antigos. Ele gesticulou para o mostruário de vidro com os objetos antigos. Eu disse à senhorita Bolage que desejava examinar sua coleção. É uma beleza. Inspirei profundamente. Eu sabia porque ele tinha me chamado de senhorita Bolage. Era algo que se encaixava com o fingimento de que não nos conhecíamos, e ainda assim uma coisa no fundo do meu ser se rebelava contra isso. Esses são originais. O tio Bolage acariciou a barba com orgulho. Esse é o mapa do qual o Jacari Bolage traçou a rota comercial para Andana. Ele apontou para baixo do vidro. E aquele é o baú que ele usou para trazer as folhas de chá que apresentou ao Emparca. É mesmo? O senhor tem muitos outros artefatos do Astarta? A passagem sudoeste era uma conquista significativa na exploração naval, mas surpreendeu-me que Marcos soubesse o nome do navio do capitão Bolage. Ultimamente, eu estava me surpreendendo muito. Permaneci em silêncio enquanto voltávamos para o jantar. Quando tive a chance de olhar em direção à minha mãe, seus olhos me perfuraram. Ela sacudiu a cabeça e eu soube que era apenas por causa do tio Bolage que ela não estava me interrogando naquele instante. Marcos recuou sob o clamor da sala de jantar e sussurrou. Aquele era ele? Ele moveu a cabeça na direção da porta da frente.
O homem que acabou de partir? Você nunca o viu antes? Perguntei. Claro que não. Eu deveria? Então por que ele pareceu reconhecer você? Você está vendo monstros por toda parte, Caro. Ele é caiano, eu sou caiano, provavelmente foi só isso. Eu achava que não. Eu nunca conheci a Margravina, mas meu pai tinha uma miniatura sua na escrivaninha. Uma lembrança de seu jubileu de prata. Um homem de Acaia saberia qual a aparência de seu emparca, e Marcos já tinha me dito ser parecido com seu pai. O tio Bolage se virou. Ao perceber que a cabeça de Marcos estava inclinada muito perto da minha, eu me afastei. Vá com meu tio, eu disse em voz baixa. Como nós vamos sair daqui? Estou trabalhando nisso. Talvez Marcos tivesse razão. Eu estava vendo monstros, piratas e dracons por toda parte. Eu os vi no som de um violino quando um homem o tirou de um estojo de veludo e começou a afiná-lo. O pânico formou um nó em minha garganta. A agradável sensação de calor e segurança na sala de jantar era uma ilusão. Do lado de fora, o perigo arranhava nas janelas da casa. A mesa de minhas primas estava deserta, coberta de copos vazios. Vi Jacarandá dançando com um rapaz, mas Quentê não estava em lugar nenhum que eu pudesse ver. A mesa principal, o tio Bolage estava em uma conversa profunda com Marcos. Eu podia dizer que minha mãe estava ouvindo, mas ela girava a haste de sua taça de metal nas mãos e não falava. Eu peguei um copo de porto da bandeja de um criado e me encaminhei para mais perto, sob o pretexto de observar os dançarinos. Marcos se inclinou e se dirigiu ao meu tio. Eu gostaria muito de ter o privilégio de dançar com sua filha. O tio Bolage riu. Ela é um pouco velha para um jovem de sua idade, não é? O que era, na verdade, sua filha tinha mais de 30. Ah, eu estava dizendo à moça que conheci na porta. Ah, está falando de Caro. Ela é uma filha desta casa, disse tio Bolage. Porém, não é minha filha. Ele apontou com a cabeça para mim. Senta-se à vontade de perguntar a ela. Foi inteligente de Marcos confundir minha identidade de propósito. Nunca ocorreu a meu tio que tínhamos nos conhecido antes daquela noite. Ele tirou o copo de minha mão, fez uma reverência educada e me conduziu para a pista de dança. Pus uma das mãos sobre o ombro de seu casaco novo. Ele provavelmente era o rapaz mais alto com quem eu já havia dançado. Quando curvou a mão em torno de minha cintura, acima de onde minhas saias ondulavam para fora, minha respiração começou a ficar ofegante. Lembrei a mim mesma que era apenas uma dança, perfeitamente respeitável. Marcos esperou, contando as batidas, então nos girou com habilidade, nos mesmos padrões dos casais que ali dançavam. Eu queria que você mesma tivesse me dito. Os dedos dele se apertaram em torno dos meus, mas não de um jeito romântico, de um jeito irritado. Você me deixou acreditar que fosse a filha comum de um barqueiro, quando na verdade pertence a uma grande família de mercadores. Eu sou a filha de um barqueiro comum. Devolvi as palavras com sarcasmo, irritada com o jeito com que ele as tinha pronunciado, como se eu pertencesse aos Bollard. Devo supor agora que o cabelo ruivo é de seu pai. Ele gesticulou em direção à minha cabeça. E o temperamento audacioso, você não herdou isso desta casa. Sabe, eles não gostam de meu pai, eu disse em voz baixa. Eles não gostam de mim. Não é o que eu vejo, não mesmo. Eles gostam de quem querem que eu seja. Gostam da filha da minha mãe, não de mim. É a mesma coisa. É mesmo. Nosso nome de família é quem somos. O ombro dele ficou rígido sob minha mão. Eu engoli em seco. Ele significa tudo. Acho que ele tinha revisado sua opinião sobre mim, agora que eu descendia de alguém famoso. Bom para ele, mas nada em mim tinha mudado, nenhuma maldita coisa. Gosto muito do nome do meu pai. Vivo com ele porque esse foi o acordo que eles fizeram. Isso era mais fácil que admitir que minha mãe se interessava mais por contratos de frete que por garotinhas. De vez em quando meu pai visitava a casa dos Bollards, mas nunca ficava por muito tempo. Você só precisava conhecer meus pais por 5 minutos para saber que havia uma chama forte entre os dois. Eles só não conseguiam viver juntos em uma barca muito pequena. Que homem permite que sua mulher deixe o lar para trabalhar em comércio? Essa casa foi construída em cima do comércio. Lembrei a ele. Como reagir de qualquer outra maneira faria com que as pessoas olhassem. Apertei seus dedos, até ele fazer uma careta. Enfim, o que você faz pensar que eles são casados? Seu rosto enrubesceu. Por 8 gerações os Oresteias exerceram seu ofício nesses rios. Respondia com raiva e orgulho fervendo dentro de mim. Eles trabalham com barcas desde muito antes de qualquer um ter sequer ouvido falar de Jacari Bollard. Então você me responda isto. Qual nome é o mais importante? Eu irritei você, mas Caroline, disse ele, revirando o R com seu sotaque. Não quis insultar a família de seu pai e você acabou de praticamente arrancar minha cabeça. Você não acha que talvez
Seja possível que você tenha encarado as coisas assim devido a alguns sentimentos não resolvidos de sua parte? Pare com isso! Soltei sua mão e recuei, tomada por emoções conflituosas. Estava acontecendo outra vez, como sempre. A casa dos Bolares distorcia as coisas. Eu não concordei em ser despedaçada como um inseto sobre um copo. Não por gente como você. Bisavó Oresteia, que uma vez contrabandeou no rum direto pelo jardim do mestre da baia, não teria deixado que ele a irritasse assim. Mas as coisas estavam muito confusas agora. Marcos não percebeu que suas palavras tinham provocado todas as minhas dúvidas, trazendo-as para flutuar ao meu redor como fantasmas dando risada. Eu nunca tinha me sentido menos que uma Oresteia. Do outro lado da sala, o tio Bolage e minha mãe estavam absortos em uma conversa com outras pessoas à sua mesa. Eles não estavam olhando em direção a nós. Venha! Puxei Marcos pela manga. Estamos indo. No corredor, silencioso, os candeeiros reluziam em seus suportes nas paredes. Uma criada de quarto solitária, carregando uma cesta de trapos, atravessou apressada a passagem acarpetada, mas ela mal olhou para nós. Peguei o chapéu de Marcos no cabide e o enfiei em suas mãos. Siga o contorno da casa pela esquerda, até chegar a um beco. No fim dele, vai encontrar um jardim. Esconda-se lá. Eu o empurrei para fora pela porta da frente. Encontro você assim que puder pegar minhas coisas e dar o fora daqui. Quando a porta se fechou atrás dele, meu instinto ancestral olhava para mim com reprovação. Do alto do seu retrato, com moldura dourada, a luz dos candeeiros reluzia pincelada com óleo negro que formava a curva de suas suíças. Ah, cala a boca! Rosnei olhando para trás.